o Senhor vira para o profeta Jeremias, no capítulo 18, vira para ele e fala assim, ó, desce à casa do olheiro. E ele desce. Porque lá eu vou falar contigo. E ele vai. Ele vai à casa do olheiro. Quando ele chega na casa do olheiro, no capítulo 18, no versículo 2, o que ele vai falar? Eis que cheguei lá e o olheiro estava entregue a sua obra sobre as rodas. A palavra fala que o olheiro estava entregue a sua obra sobre as rodas. Mas por que a obra quebra na mão do olheiro? Porque o olheiro estava entregue a sua obra sobre as rodas. Mas a obra não estava entregue ao olheiro. Você está entendendo? A obra não estava deixando o olheiro trabalhar com ela como ele estava querendo trabalhar. E o que é interessante nisso, eu tive uma oportunidade de estar numa olaria, e quem anda comigo já ouviu algumas vezes essa ministração, porque era eu. Ela fala de mim, sou eu, entendeu? E quando fala de mim nesse ambiente, depois daquele dia que eu saí dali, eu comecei a entender o que Cristo estava me proporcionando. Primeiro, a escolha do barro. A escolha do barro. O que é interessante, a gente olha um monte de barro e não dá nada, né? Mas o olheiro sabe qual é o barro que ele vai usar. Só que o que é impressionante nisso tudo é que aquilo que a gente vê como um monte de barro, na cabeça do olheiro já é um vaso pronto. A matéria-prima que não tem valor nenhum, que é improvável. Então, o que eu aprendi hoje? Eu quero ir aonde ninguém quer ir. Eu quero ajudar quem ninguém quer ajudar. Eu quero fazer por pessoas aquilo que ninguém está disposto a fazer. Você está entendendo? Assim, hoje, quem tem a oportunidade de lidar pessoalmente comigo, vê, é você olhar para uma pessoa e eu olho para ela e peço o que o Espírito Santo ele é para a igreja. Que na verdade o Espírito Santo ele é a visão de Cristo em nós, né? Em nós, para a gente olhar para nós como Cristo olha para nós, mas também para a gente olhar para o outro como Cristo olha o outro. Mas para que isso aconteça, os frutos têm que estar em evidência na minha vida. Porque o fruto é o que Deus faz em mim. O dom é o que Ele faz através de mim. Né? Isso é... E aí, aquilo que não tem forma, é um monte de barro. E Ele escolhe o vaso, Ele escolhe o barro. Aí Ele vai lá, te escolheu. Escolheu o pastor Marcelo, pai. Uma pessoa que a gente aprendeu a amar. Mas para quem olha de fora, consegue, se não tiver um relacionamento contigo, dizer o que você é. Tem que conhecer. Mas Cristo já conhecia. Cristo sabia que a gente ia estar aqui. Maktub, né? Como diz o indiano. Né? Ele fala Maktub Allah, escrito por Deus. Está escrito. Não tem. Estou muito tranquilo. Entendeu? Estou muito com uma vontade para isso. E aquilo me chamou a atenção e eu comecei a pensar nessas mensagens. O Senhor me fez ver o que eu preguei agora fazer sentido, porque eu falo para você, por que o Senhor quer que eu prego isso? Por que o Senhor quer que eu falo isso? Por que o Senhor quer que eu faço isso? E eu comecei a entender tudo isso, meu pastor. E aí a primeira coisa é a escolha do barro. Os estudiosos falam que no mundo tem 400 tipos de barro, 300 tipos de barro, mas para fazer vaso só 4, e o Brasil tem 3. Olha essa diferença. O Brasil tem 3. O Brasil tem 3. E ele vai ali e ele pega aquela quantidade de barro. Aí ele pega aquela quantidade de barro e o barro tem que passar por um processo. O nome do processo se chama encharcamento. Ele pega aquele barro e ele vai encharcar aquele barro de água, ao ponto de ficar, ele desaparecer no fundo, porque a água, né, toma as formas, tu não sabe se é barro ou se é água, porque vira uma lama.
Aí daqui a pouco você vai perceber que a água sobe e o barro, aleluia! E o barro desce, pastor. Só que ele pensa que agora, ele pensa que agora ele já está pronto. Não, mas ele vai para o sol. Ele agora vai secar para dar valor à água. E aquela água vai secando, aí quando fica aquela nata embaixo, o olheiro olha e vê se a massa já pode entrar no processo, para partir para o processo seguinte. E o que é o processo seguinte? É a mistura. E que mistura é essa? É vaso que lá no final estava rachado, foi moído, triturado. Aquilo que era demais, entendeu? Vai para a mistura. Por quê? Porque tem que dar consistência naquela massa. E como que eu misturo? Pisamento. Vai pisar. Minha vida, nossa. Vai pisar. E vai ser pisado. Por quê? Vai ser misturado e tem que tirar todo o ar. Todo o ego. Todo o eu. Achei fantástico que um dos últimos podcasts. Evangelho ou Evangelho? Eu vivi o Evangelho. E ali eu fui pisado. E agora, depois que tu é pisado, né, tu vai para um período de descanso. Aí, aquele período de descanso, você é envolvido num plástico. Para quê? Para tu suar. Precisa suar. E o que é suar? Tu vai liberar aquilo que está escondido lá dentro para fora. Aí agora o olheiro, sabe o que ele faz? Ele pega aquele monte de barro e vai botar na roda. Aí entra o grande X da questão. Entendeu? Aonde eu descobri quem eu era. Porque quando tu tá na roda, ele começa fazendo o quê? Ele começa enfiando a mão num vaso que está pronto, que fica perto dele, mas que está transbordando de água. Está transbordando. E ele vai e mete a mão. Traz isso para a palavra. Água, palavra, vaso, ser humano. Que a palavra fala que nós somos vasos de barro com um grande tesouro dentro. Paulo está falando isso. E ele vai enfiar a mão dentro daquele vaso lá. E vai usar o que tem dentro. Não é o que tem fora. É o que tem dentro. É o que Deus fez dentro. É a palavra que move dentro. É a palavra que borbulha dentro, é a palavra que está viva dentro, é o rio que corre dentro, né? Para ali dentro ele molha e ele faz carinho por fora, e ele começa a acariciar, está na roda. E é aquele começo da caminhada que a gente acha, né? Primeiro, que a gente chama de primeiro amor, o amor do encontro, o amor, né? Que você veio para Jesus e recebe ali agora o renovo do Espírito Santo, você está entendendo aonde você está sabendo o que você está vivendo, você sabe que agora é a mão do Senhor te moldando, você entende. E o carinha por fora, está rodando, imagina o vaso rodando agora e ele acariciando, molha a mão e acaricia. É a palavra que massageia, é a palavra que te traz um carinho, é a palavra que te traz um afago, só que chega uma hora que na cabeça do olheiro já tem uma forma. E só tem uma forma. A palavra na cabeça do olheiro, na mente do olheiro já tem a forma do vaso. E ele está assim, pô, Senhor, minha vida está rodando e eu não saio do lugar. E eu continuo a mesma coisa, eu continuo no mesmo lugar, eu não tenho uma oportunidade, eu estou aqui e tal. Aí o Senhor então peraí. Vou criar dentro de você um espaço por propósito. Eu vou criar dentro de você um espaço para o destino. Porque só dentro de você eu preciso abrir um espaço para aquilo que tu vai suportar. Eu preciso de abrir um espaço, porque a minha mão não divide espaço com ninguém dentro de você. Aleluia. E era isso que Deus estava falando, que estava fazendo comigo, para o destino. Porque o que eu aprendi é o seguinte: quem constrói o vaso da destino não é quem compra.
quem compra. Então entenda uma coisa, Deus formou o homem, o diabo deformou o homem, Jesus transformou o homem e o Espírito Santo adorna o homem. É porque ele adorna, é o adjetivo dele. É a substância apalpável dele, é dentro de nós. É o tesouro que está dentro de nós. Então ele vai enfiar a mão por dentro. Só que é uma bola de barro. Está acariciando por fora e a mão está entrando. E quando a mão vai entrando, Deus não divide o teu coração com ninguém. Deus não divide o teu coração e a glória dele na tua vida com ninguém. Deus com Deus você não tem esconderijo dentro de você. Né? É quando você abre o teu coração, quando você fala, Senhor, eu te entrego. Senhor, faça o Pai nosso. Tu entende que o Pai é nosso. E a gente fala, Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é muito forte. Porque tu está falando, faça a tua vontade em mim. Faz a tua vontade em nós. Faz a tua vontade aonde tu quiser, como tu quiser, da maneira que tu quiser, para o propósito. Deus não tem um propósito para mim. Deus não tem um propósito para mim. Pegou? Sim, você liberou para mim. Entendeu? Deus não tem um propósito para mim. Porque se Efésios fala que ele nos constituiu nele antes da fundação do mundo, o que ele tem? Ele tem a gente para o propósito. Então se ele tem a gente para o propósito, o que ele está fazendo agora? Ele está abrindo esse espaço para que isso aconteça. Então ele vai metendo a mão e ele abre o espaço. Agora tu quer crescer? Quando tu quer crescer para tu tomar forma, como que ele faz? Ele apalpa por fora, faz carinho por fora, mas aperta por dentro. Quanto mais ele aperta por dentro, mais o vaso cresce. Quanto mais ele aperta por dentro, mais espaço você abre. Quanto mais ele aperta por dentro, mais você descobre que o propósito é maior do que a tua vida. Quanto mais ele aperta por dentro, você descobre que não tem chamado, é o chamado que te tem. Quanto mais ele aperta por dentro, pastor, mais ele direciona você. Não é você que direciona. Quanto mais ele aperta por dentro, você descobre que você não quer fazer parte de uma igreja grande, você quer fazer parte da grande igreja. Quanto mais ele aperta por dentro, você descobre que não é a mensagem que você prepara, é você que está sendo preparado. Quanto mais ele aperta por dentro, você descobre que Deus não dá uma igreja para você. Deus dá você para uma igreja. Então não tem como ser formado se não mexer por dentro. E aí agora ele apertou, deu a forma. Quando ele deu a forma, o vaso já está pronto? Não. É aí que tem muita gente. É aí que Jeremias estava vendo. Olha, o meu povo, enquanto ele me obedecer, o meu povo, quando estiver comigo, o meu povo, quando estiver conciliado comigo, ele vai ser vitorioso. Sabe quando que ele perde? Quando ele quer dar ordem para o olheiro de como ele deve ser. Aí sabe o que eu faço? Eu acho interessante, quando ele chama Jeremias, ele começa a instrução antes de chegar na casa do olheiro. Mas ele completa a instrução na casa do olheiro. Você não está achando que o povo pode ser na minha mão como esse vaso é na mão do olheiro?